Every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right, but that's alright, 'cause I hear a voice and he calls me every day, when others say I'll never be enough, and greater is the one living inside of me than he who is living in the world, in the Certa vez eu ouvi uma história de um camarada que trabalhava quebrando pedra. E todo dia tá lá ele quebrando pedra. Vocês já viram alguém quebrando pedra, que trabalha quebrando pedra? Tá lá o cara quebrando pedra. Pá, pá, e o dia passa, e outro dia a mesma coisa, tal. E aí tá lá o camarada quebrando pedra um dia, ele avista de longe vindo um homem todo imponente, andando num elefante. E aí ele vê aquele homem se aproximando, e ele deixa lá a marreta dele de lado, ele olha para aquele homem, e ele olha para Deus e fala: ah, Deus, bom mesmo é se eu fosse aquele homem lá. Ah, Deus, esse negócio de quebrar pedra não dá certo não, bom é andar no elefante. Deus, se o Senhor fizesse com que eu fosse aquele homem lá, aí eu seria feliz, Deus. Deus, me faz ser aquele homem que anda no elefante. Aí Deus vira para ele e fala: tá bom, meu filho, então vai lá, você vai ser o homem que anda no elefante. Aí ele vira o homem que anda no elefante, no outro dia ele está andando no elefante, e aí ele descobre que aquele homem que anda no elefante, que agora é ele, precisa cuidar de 3 províncias de pessoas que quebram pedra. E ele precisava ficar todo dia, cerca de 9, 10 horas, montado no elefante, vigiando os outros quebrar pedra. E aí chega um dia, o sol está tão quente, rachando em cima daquela cabeça, estourando os miolos do cara, andando no elefante, e ele vira assim para Deus e fala: ah, Deus, esse negócio de andar no elefante não dá certo, não. Aí ele olha para o sol assim e fala: Deus, bom mesmo é ser o sol. Olha lá, grande, esquenta todo mundo, não acontece nada com ele. Ah, Deus, me transforma no sol, porque se eu for o sol, aí eu vou ser feliz. Aí Deus vai, então tá bom, então você é o sol. Aí ele vira o sol. E aí os dias passam, e ele feliz da vida, né? Esquentando todo mundo, né? Aquecendo a terra. Aí de repente vem uma frente fria. Aí vem uma frente fria, ele começa a ter dificuldade para passar. Começa a vir umas nuvens pesadas, cheias, e atrapalha ele passar, e ele começa a ficar apavorado com aquele negócio, ele vira para Deus e fala: ah, Deus, esse negócio de ser sol não está com nada não. Deus, bom deve ser nuvem, olha aí. Ah, Deus, se eu me transformar na nuvem, aí eu vou ser feliz. Aí Deus vai, transforma o sol na nuvem. E aí a nuvem está lá, bonita, os dias passando, cobrindo a terra, fazendo chover. Aí começa a ventar. Aí a nuvem, que costuma ficar parada, o vento vai e leva ela para um lado. Aí ela quer ficar num lugar, o vento vai e leva ela para o outro. Aí ele vira para Deus e fala: ah, Deus, esse negócio de ser nuvem não dá certo não, Deus. Bom é ventania, é ser vento. Deus, me transforma no vento. Aí eu vou ser feliz. Aí Deus vai, transforma ele no vento. Aí venta para lá, venta para cá, balança a árvore, joga telhado para cima, bagunça tudo, bagunça o cabelo da mulherada. Todo mundo fica bravo, mas ele feliz da vida, porque ele é o vento e ele tem poder para fazer tudo. Quando de repente ele chega diante de uma pedreira e vai, e a pedreira nem mexe. E aí faz força, e a pedreira nem sai no lugar. Aí ele vira para Deus e fala: ah, Deus, esse negócio de ser vento, não é isso que eu esperava não está com nada. Deus, me transforma na pedreira, porque se eu for a pedreira, aí eu vou ser feliz. Aí Deus vai, transforma o vento na pedreira. Está lá a pedreira, grande, bonita, intransponível. Um belo dia,
a pedreira começa a ouvir um barulhinho lá embaixo. E aí ela acorda assim, começa a sentir uma fisgada. E ela olha para baixo, tem lá um camarada quebrando pedra. Pá! Pá! Aí a pedreira começa a sentir uma fisgada, sente uma fisgada, aí vira para Deus e fala: ah, Deus, esse negócio de ser pedreiro não está com nada não. Bom mesmo é ser aquele camarada lá. E Deus vira: não, aí não. Aquele camarada lá era o que você era no início da história. Aí ele vira para Deus e fala: Deus, eu era feliz e não sabia. Sabe o que é isso? Descontentamento. Quem aqui já falou essa frase? Eu era feliz e não sabia. Não é verdade? A gente vive assim, olhando para o que a gente já fez. Eu era feliz e não sabia. E olhando para frente: Deus, se eu for esse negócio aí, se eu conseguir isso aí eu vou ser feliz. Eu era feliz e não sabia. Essa é a frase. Nós vimos na semana passada que esse problema do descontentamento, ele passou a ser parte de todo ser humano, quando um dia nós perdemos isso, representado lá pelos nossos primeiros pais, à medida em que nós rompemos com o governo de Deus, com o governo amoroso de Deus, perfeito de Deus, e nós então passamos a buscar a nossa própria vida, governar a nossa própria vida, querer realizar, querer responder os nossos anseios da forma que a gente bem entendesse. Só que isso é um problema grave, porque isso gera essa doença crônica do descontentamento. É assim, qualquer ser humano que buscar o anseio ou respostas para o anseio do seu coração, okay? Em qualquer outra coisa, por melhor que seja, a não ser em Deus, no relacionamento com Ele, em quem Ele é, o resultado será sempre descontentamento. O resultado será sempre a frase: eu era feliz e não sabia. É assim. Mas nós vimos que Deus, Ele poderia deixar-nos a luz da nossa própria sorte, mas Ele, ao invés de fazer isso, envia Jesus para viver essa vida perfeita, o tempo todo contente em quem Ele era diante de Deus, e nos chama então a um relacionamento com Ele. Nós vimos na semana passada que nós podemos voltar à essência do contentamento em Deus, em quem Ele é. Em quem Ele é. Deus quer, isso precisa ficar claro nessa série para a gente, Deus quer que eu e você encontremos o caminho do contentamento nas nossas vidas, hoje, já, todo dia. O pastor Ricardo terminou a mensagem da semana passada com a frase do apóstolo Paulo, ou com a ideia, o pensamento do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, seja tendo fartura, seja não tendo nada, passando frio ou não, seja em perigo ou não, ele aprendeu a viver contente em toda situação. Por que ele aprendeu a viver contente em toda situação? Porque é de fato um aprendizado para nós. Nós não nascemos mais sabendo o que é viver uma vida contente. Nós perdemos isso, mas graças a Deus, a sua graça, ao que Ele fez em Jesus, o caminho do contentamento está de novo disponível para a gente trilhar ele. A gente precisa aprender isso. Isso é um desafio. Isso traz alguns desafios para a nossa vida prática. Talvez você tenha saído na semana passada, cheio dessa esperança: uau, é possível voltar à essência do contentamento, mas aí você entrou na sua segunda-feira e os desafios começaram a aparecer. Eu quero dizer que amanhã vai ser do mesmo jeito. Tem os desafios dessa vida, dessa presente era, amado. Então hoje nós precisamos sair daqui interagindo com esses desafios da maneira como Deus, em sua essência contente, nos apresenta isso.
Eu quero te convidar a abrir, ligar, ou se quiser apenas ler a sua Bíblia, no primeiro livro, no primeiro capítulo, Gênesis 1. Gênesis 1. Nós leremos todo o capítulo, Gênesis 1 e 3 versículos de Gênesis 2. Aqui nós temos a narrativa da criação. A narrativa da criação. Gênesis 1. O texto diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que tudo ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do sol, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem, toda a terra reproduzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes. Eles servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi.
E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus, a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. É fantástico esse texto. Às vezes, a gente perde a sensibilidade, para a gente ler o inicinho, como tudo foi criado. E esse texto, a narrativa de Gênesis 1, traz para nós um Deus contente. Um Deus essencialmente contente. Um Deus que traz, a partir dessa narrativa, da forma como as coisas por Ele foram criadas, princípios de contentamento. Princípios do contentamento que estão nele, mas como vimos na semana passada, estão de novo disponíveis para que nós também possamos desfrutar deles, desses princípios. Agora, existem os desafios contemporâneos para isso. A sua e a minha segunda-feira, a minha nem tanto. Os seus dias mais cansativos, as suas preocupações, os seus anseios, os seus sonhos, os seus desejos, muitos deles ainda misturados, à medida em que nós somos pouco abastecidos pelo Espírito em nós e a nossa carne começa a falar mais alto. O resultado disso é sempre descontentamento. Nós estamos diante de um Deus contente e que possui nele esses princípios que precisam encontrar a minha vida e a sua vida nessa manhã, para que também nós desfrutemos do contentamento. Agora, algo que logo de cara chama a minha atenção nesse texto, na forma como Deus criou todas as coisas, e eu quero também chamar a sua atenção para isso, que você se atente a isso. Talvez numa primeira leitura a gente deixa isso passar despercebido, é que Deus, em sua essência, contente, aplica a criação, o seu contentamento, num tempo chamado hoje. Num tempo chamado hoje. E é dentro desse tempo presente que nós encontramos Deus contente, que eu entendo que os nossos desafios começam a sucumbir a esses princípios do contentamento que vem de Deus. Hoje, domingo, talvez algumas coisas na sua vida, quando você sair daqui ou desde já, atrapalham você, se tornam desafiadoras para que os princípios do contentamento de Deus se apliquem a ela. Amanhã, quando você sair de casa, com tudo que você tem que fazer ao longo dessa semana, mas perceba, sempre no hoje, nós somos desafiados, nós somos confrontados. Deus aplica os seus princípios do contentamento sempre num tempo chamado hoje. Nós recebemos os desafios contemporâneos disso sempre no nosso hoje, no nosso presente. Agora, quais são os princípios que nós encontramos em Deus, no contentamento de Deus, e que Deus quer que nós também possamos estabelecê-los em nossas vidas como princípio dos nossos dias, para desfrutarmos do contentamento que vem dele, da vida feliz, contente que vem dele, independente da situação. Primeiro, nós encontramos em Deus o princípio da boa gestão do seu tempo. O princípio da boa gestão do seu tempo. Não é apenas gerir o tempo, precisa fazer isso de forma bem feita. Mais do que bem feita, de forma boa. Porque nem tudo que é bem feito pode ser bom. Deus não apenas consegue gerir o tempo de forma bem feita, mas de forma boa. E é um princípio que Ele aplica para as nossas vidas. Sabe por que é um princípio?
É um princípio porque concordam comigo que Deus, e aqui vem esse aspecto da nossa leitura, dentro do nosso cotidiano, daquilo que a gente está acostumado. E aí algumas coisas passam despercebido. Agora, tem algum sentido. Deus, que nós lemos aqui, que criou todas as coisas, Ele precisaria fazer isso em dias? Ou Ele poderia fazer isso em um dia? Eu estava lendo esse texto ao longo dessa semana e isso começou a saltar à minha mente. E Deus começou a sussurrar: eu não precisava fazer isso assim, eu poderia fazer em um dia. Deus, com a palavra dele, fez a luz se separar das trevas, aparecerem animais, espécies. Deus criou todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Todas as coisas estão no controle da sua mão, da sua voz. Ele não precisava fazer isso um dia, 2 dias, 3 dias. Ele poderia fazer isso em um dia. E aqui, deixa eu primeiro abrir um parênteses. Talvez, e eu conheço pessoas que olham para essa narrativa, muitos teólogos e tudo mais, isso aqui já foi alvo de discussão, de tese, de doutorado, pós-doutorado, para comprovar se o dia ali é dia mesmo, ou se são eras, tudo mais. Não importa. Okay? Não importa. Deus não precisaria separar o tempo para Ele criar todas as coisas. Ele é Deus. Ele poderia fazer isso instantaneamente. A ideia já estava toda na cabeça dele. Eu quero que seja assim. Então vai ser assim. Mas não. Deus trabalha com um modus operandi aqui. Um processo muito bem alinhado. Muito bem alinhado. Mas percebam, nós não podemos deixar despercebido o fato de que Deus limita os seus afazeres e que afazeres, a obra da sua criação. Ele coloca tudo isso dentro de um limite chamado hoje, dentro de um tempo. Preste atenção, Deus coloca limite no seu hoje. Deus, Ele, no hoje dele, no tempo dele. Deus escolhe colocar limite no seu tempo, no seu hoje. Não que ele precisasse fazer isso, mas ele escolheu fazer isso. Deus impõe o limite do que deve acontecer no hoje dele, no tempo dele. Aí nós entramos em cena. Nós, os seres humanos. Gênesis 1 e 2 nos apresentam um tempo perfeito, onde tudo estava em ordem. A narrativa nos apresenta, como nós lemos, que eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de quem Ele é. Essencialmente, quem Deus é. E se você ler Gênesis 2 principalmente, Gênesis 1 também já nos apresentou isso, nós encontramos responsabilidades para o ser humano. Trabalho para o ser humano. Nós sempre falamos isso aqui, o trabalho não é fruto do pecado. Okay? Quem inventou esse negócio? Trabalho. Foi Deus. Trabalho não foi efeito da queda. Agora, essencialmente, antes da queda, eu e você trabalharíamos, todavia, com limites muito bem estabelecidos para o tempo chamado hoje. Uma boa gestão do tempo. O problema é que nós rompemos com isso. E aí, se você ler Gênesis 3, você vai ver Deus mostrando as consequências do pecado sobre o trabalho. Quais são as consequências do pecado sobre o trabalho? Agora, meu amigo, minha amiga, a terra vai resistir a você. Agora vai ter que quebrar pedra. Agora vai ser com o suor do seu rosto. Agora as coisas vão ser complicadas, difíceis. Agora
o caos se instaurou. Infelizmente, irmãos, nós nos encontramos agora, então, dentro desse desafio, onde Deus se apresenta como um bom gestor do seu tempo. Isso estaria perfeitamente acontecendo em nós se não fosse a queda, mas a queda veio, desconfigurou isso, e aí vem o problema. Eu e você não temos mais limites para o nosso tempo. A gente vive ou não vive desse jeito? Se você ouvir uma palestra de boa gestão de tempo, X aí, dos melhores palestrantes, eu já ouvi algumas, já li algumas coisas sobre, nos apresenta a seguinte ideia: você precisa conseguir gerir bem, organizar bem o seu tempo, para que você possa fazer o máximo de coisas dentro daquele tempo. É ou não é assim? Para que você possa produzir o máximo de coisas. Sempre hoje, a boa gestão de tempo está ligado à produção. Está ligado à performance, à produtividade, a fazer o máximo que você puder dentro do seu dia. Deus nos ensina que um princípio do contentamento dele com relação à boa gestão do tempo não tem a ver com produtividade. Ele poderia ter produzido tudo em um dia. Ele poderia ter feito tudo em um dia. Mas ele impõe em sua soberania limites ao seu tempo. Infelizmente, se nós olharmos para a forma como nós temos organizado o nosso tempo, chamado hoje, sem medo de errar, eu diria que na maioria das vezes nós não a fazemos de maneira boa. Preste atenção. Boa. Talvez você seja muito organizado, talvez você consiga fazer bem a gestão do seu tempo. Mas a pergunta é: como você chega ao final do seu dia? Tem sido bom para você? Traz contentamento para você? Porque ao final do dia de Deus, na criação, Ele não apenas olha e vê que as coisas foram bem feitas, mas elas são boas. Bom. E aqui a gente corre esse risco de cairmos nessa pegadinha que a nossa geração tem colocado diante de nós. Nessa ideia de que basta organizar bem a agenda. Não. Basta impor limites para ela. Não é só você organizar a sua agenda. Para que o contentamento que está em Deus seja vivido e desfrutado essencialmente por você, não basta você gerir bem a sua agenda. Você precisa impor limites a ela. Impor limites a ela. O que Deus está nos apresentando não é uma boa gestão de tempo a partir da máxima produtividade, mas a partir de uma produção equilibrada. Deus não gere o tempo dele a partir da máxima produtividade que ele pode fazer, mas a partir de maneira equilibrada, na qual ele pode e quer fazer. Preste atenção nisso. Mesmo não correndo risco algum, Deus escolheu não fazer tudo em um único dia, pois bastava para cada dia o seu próprio bem. Bastava para cada dia o seu próprio bem. Talvez isso soe familiar para você, porque lá na frente, Jesus diz para algumas pessoas que estavam ouvindo: basta cada dia o seu próprio mal. Mas mesmo Deus não correndo risco nenhum de errar, Deus não estabeleceu limite, dias, porque assim, não, eu vou ter que fazer isso aqui hoje, porque se eu fizesse isso ali hoje também, eu posso errar. Não, Deus não corria risco nenhum em fazer tudo num momento só, instantaneamente. Mas Ele faz isso porque o contentamento é algo essencial no seu coração. E para o contentamento ser essencial no seu coração, no meu coração, no nosso coração, mesmo não correndo risco, a gente precisa também escolher não fazer tudo num único dia.
porque basta cada dia o seu próprio bem. Você gosta do seu trabalho, eu gosto do meu, nós gostamos de realizar boas coisas, mas nós vivemos uma geração onde o que é vendido como algo que traz contentamento é você conseguir fazer tudo o mais rápido que você puder. O mais rápido que você puder. O problema é que chega no final, quando a gente conclui, e a gente não consegue nem ver o que a gente fez. Esgotamento. E aí, o coração distante de Deus, a nossa carne, ela insiste em buscar. Precisa ter outra coisa para eu fazer. Precisa ter outra coisa para eu produzir. Outro projeto para eu realizar. Porque aí eu acho que eu vou conseguir. Ah, Deus, esse negócio de quebrar pedra não dá. Eu quero ser quem anda no elefante. Ah, quem anda no elefante não dá. Eu quero ser o sol. E aí a gente vai vivendo esse ciclo de todo dia, a gente olhando para trás e dizendo, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Mas isso está altamente relacionado com a gestão do nosso tempo. A Bíblia trabalha esse equilíbrio o tempo todo. Em Eclesiastes nós lemos que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Nós somos altamente limitados. Mas nós queremos ir na contramão do que Deus é, tentando fazer o que é para ser feito amanhã, hoje. Acumulando tudo, enchendo tudo. E aí, a má notícia é o resultado esperado e lógico, descontentamento. Por quê? Porque nós não damos conta. Deus nos apresenta o princípio da boa gestão do seu tempo. Não apenas fazer de forma bem feita, mas de forma boa. Basta cada dia. Basta cada dia. Agora, Deus também nos apresenta, na narrativa da sua criação, um outro princípio, que é o princípio da visualização do hoje. O princípio da visualização do hoje. Nós então encontramos uma clara e intencional distribuição dos afazeres em períodos, em dias, mas não apenas isso. Nós também encontramos um princípio que é o princípio desse Deus contente, que é um fator muito interessante e desafiador para os nossos dias, que é a repetição de uma mesma postura de Deus dentro do hoje dele. Dentro do hoje dele. Ele gerindo bem o seu tempo, entendendo que, deixa eu equilibrar o tempo. Eu não preciso de correria. Mas além disso, que é parte do seu contentamento essencial, nós encontramos uma outra postura, que é um outro princípio, e que é um desafio para nós. Se você ler, de novo aí, todo dia da criação, você vai ver que Deus tem uma mesma postura. A postura de chegar ao final do trabalho do dia e ver o que foi feito. Ver. Isso aqui é muito importante, gente. Sabe por quê? Porque nós vivemos os nossos dias, na maioria das vezes, sem nem ver o que a gente fez. Sem nem ver. O texto diz que Deus fez isso, fez aquilo. E Deus viu que ficou bom. No outro dia, fez isso, fez aquilo. E Deus viu que ficou bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem visto o que você tem feito? Você tem tido esse tempo no seu dia de ver o que você está fazendo? De parar e observar o que foi feito? Você tem visualizado
o seu trabalho? Você tem visualizado todo dia a sua casa? Você tem conseguido visualizar os seus filhos? Você tem conseguido ver a sua esposa, o seu marido? Ou isso já não existe mais na gestão do seu tempo? Ou você não visualiza nada do que está acontecendo? E aí sabe qual é o problema disso? E aí eu volto para o que Jesus fala a respeito de bastar cada dia o seu próprio mal. Por que Jesus fala, basta cada dia o seu próprio mal? Parece uma questão pessimista de Jesus, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Mas se você ler antes, o que vem antes disso, você vai ver um Deus que te ama e que cuida de todas as coisas. Você vê um Deus falando com você assim: busca o meu reino em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Só que aqui também aplica essa questão do hoje. Quando que a gente pode buscar o reino de Deus? Não é amanhã, é hoje. Só que as nossas preocupações vêm sucumbindo isso, e aí a gente não faz isso hoje, e aí a gente recebe como fruto da terra a maldade. É o que é esperado, é o que Deus já havia falado. Mas nós estamos diante de um Deus que nos mostra que basta cada dia o seu próprio mal, porque se hoje você resolver aí na sua gestão do tempo, buscar o reino dele em primeiro lugar, sabe o que vai acontecer? Hoje você não vai ver o mal, porque você vai ver o cuidado de Deus, independente da situação. É isso que dá poder para o apóstolo Paulo dizer: eu aprendi a viver contente em toda situação. Por quê? Porque hoje, se eu estiver preso, mas buscando o reino de Deus em primeiro lugar, então todas as coisas serão acrescentadas, que eu preciso, que Ele tem para mim, que Ele quer para mim. Gente querida, eu não tenho dúvida, esse ponto aqui tem destruído relacionamentos entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre marido e esposa. O ponto onde nós perdemos, nós tiramos como parte essencial dos nossos dias, parar para visualizarmos aquilo que foi realizado. Sabe como que é que a gente tem feito? Sabe o que é que a gente faz? A gente entra o ano e a gente acha que vai dar conta de manter o contentamento, manter as energias, apenas estipulando alvos lá na frente. Então o que é que a gente faz? Eu quero viajar para tal lugar. Isso vai acontecer daqui tanto tempo. Então, vou me matar até para chegar esse dia lá. Só que o problema é que a gente vai se matando tanto até chegar esse dia lá, que quando chega esse dia lá, a gente olha para nossa esposa e a gente não a conhece mais. A gente olha para o nosso marido e não nos conhecemos mais. Nós tentamos nos relacionar com os nossos filhos e a gente nem sabe brincar com eles. Por quê? Porque a vida não é feita de eventos esporádicos. A vida é feita do hoje. E o hoje, para Deus, tem algo importantíssimo na sua agenda, dele sentar e olhar o que foi feito. Você precisa aprender, eu preciso aprender, como princípio do contentamento para nossas vidas, acabar o dia, sentar e ter tempo de visualizar o que foi feito. E em Jesus, como discípulos de Jesus, nós podemos chegar ao final do dia e visualizar o que foi feito, mesmo se em algum momento o mal daquele dia tomou parte de alguma situação. Por que a gente pode fazer isso? Porque é Ele que nos sustenta. Talvez o seu dia, ao visualizá-lo ao final dele, você vai olhar: que dia foi hoje, hein? Deu nada certo. Mas aí, você precisa olhar para o lado e perceber que nada te faltou.
Você está vivo? Você tem saúde? Você precisa olhar nos dias mais difíceis do seu negócio. Não deu nada certo. Mas você precisa chegar ao final do dia e olhar para os seus filhos. Você vê o quanto Deus tem sido bondoso com você. Você precisa parar no final do seu dia e olhar para sua esposa e ver o quanto Deus foi gracioso com você, para o seu marido, para a sua casa. Você precisa aprender a parar, mesmo que o dia tenha sido muito difícil, e abrir a geladeira e ver que tem coisa para você comer. Visualizar o dia. Visualizar o dia. Sempre, pela graça de Deus, alguma coisa de boa Ele fez por nós. E é isso que traz contentamento. Mas nós precisamos parar para visualizar. E por último, Deus também nos apresenta em sua essência um outro princípio, que é o princípio do descanso sabático. O descanso sabático, no final, no 7º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente olha para esse texto e a gente dá importância para o texto na ênfase descanso. Mas o mais importante desse texto não é a perspectiva do descanso, porque Deus não se cansa, né? A referência que nós temos de descanso é a referência de alguém que está esgotado e que precisa ficar à toa. Mas não é esse o descanso de Deus. Deus não se cansa, Deus não se cansou. O descanso de Deus tem a ver com concluir algo. Estou satisfeito. Esse é o descanso. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de perguntar se você tem ficado satisfeito, eu preciso te perguntar se você tem concluído coisas. Você tem concluído projetos? Ou melhor, você tem projetos, sonhos, que em algum momento eles vão ser concluídos, porque às vezes eu percebo na minha vida que a gente anda, e é o que o autor de Eclesiastes também fala, atrás do vento. Correr atrás do vento é uma corrida sem fim. Eu percebo às vezes na minha vida que eu tenho sonhos, projetos, que se eu parar para pensar direitinho, eu vou chegar à conclusão de eu nunca vou concluir esse negócio. Logo, eu nunca vou estar satisfeito. Logo, vou sempre viver o caos nas minhas emoções, naqueles que estão próximos a mim, na minha casa, na minha família. A gente precisa aprender a discernir projetos, sonhos, desejos, vontades, na perspectiva da conclusão. Porque Deus, em sua essência contente, dentro da soberania dele, Ele faz questão de deixar na narrativa da criação que existiu um dia, um momento, em que Ele concluiu. Deus não ficou de novo inventando coisa, fazendo coisa. Poderia ter mais um monte de coisa. Não, tá bom. Concluí, está feito. Nós precisamos aprender a olhar para o nosso hoje, entendendo que ele é limitado. Meu irmão, minha irmã, por mais que você tente colocar coisa dentro, vai acabar o hoje. Você precisa concluir o hoje. O nosso tempo hoje precisa ser concluído. Marido, esposa, principalmente aqueles que trabalham fora de casa e tudo mais. Cara, você precisa, como discípulo de Jesus, essa é a essência de Deus. Se você se rendeu ao Evangelho, como nós vimos na semana passada, isso está disponível para você, para mim. Então nós precisamos obedecer isso, ir contra a nossa carne. E nós precisamos aprender a concluir os nossos dias. Chegar ao final do dia entendendo que eu não consegui acabar tudo que eu tinha que fazer hoje, mas por hoje já deu. Agora eu vou ver o que eu fiz. Agora eu vou olhar para o meu filho. Agora eu vou ligar para o meu pai, para minha mãe. Agora eu vou fazer um exercício.
É simples assim. Agora eu vou desligar o celular. Agora eu vou tirar a internet, porque senão vai ficar chegando e-mail. Agora eu não vou mais responder o WhatsApp. Isso foi radical na minha vida, num dia em que eu estava com a minha filha. Eu achava que eu estava com ela. Mas na verdade eu estava respondendo um WhatsApp. E aí a minha filha, de 2 anos e meio, virou para mim e falou: papai, larga o celular. E aí eu percebi, cara, eu não estou com ela. Eu estou aqui de corpo presente, mas ela não está percebendo, ou a minha presença não está dando a ela o que ela precisa. Por quê? Porque a gente não consegue concluir coisas. Vai chegar o momento do meu dia em que, após eu ter dado tempo para minha filha, eu vou dizer para ela: filha, agora o papai vai precisar sair. E vai estar tudo certo. Nós precisamos trazer o princípio do descanso sabático, que é esse descanso que tem a ver com conclusões, tem a ver com satisfação. Tá bom, não preciso mais fazer isso hoje, deixa para amanhã. Nós precisamos ter coragem de fazer isso em Jesus. Sabe por quê? Porque o autor de Hebreus nos mostra que isso é possível, porque Ele é o nosso descanso sabático. Passa para mim, por favor. Veja só, em Hebreus 4, 9 a 10, o texto nos diz assim: ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa nas suas obras, como Deus descansou nas suas. Queridos, a vida de Jesus precisa ser para mim e para você o nosso abastecer diário, todo dia. Você precisa saber que se Deus descansou das suas obras, isso é possível agora para mim e para você, à medida que nós entramos no descanso sabático de Deus, que é a vida de Jesus, e isso passa a ser real nas nossas vidas. Eu quero concluir afirmando para mim e para você, mesmo que isso pareça ilógico, quero afirmar para você que é possível viver contente, independente de qualquer situação, à medida que nós vivemos o hoje. Vira para a pessoa do seu lado aí e fala assim: Deus quer te fazer feliz hoje. Deus quer te fazer contente hoje. É isso. Vamos descansar nele. Descansar nele. São desafios, mas são desafios que têm a ver com os princípios que estão no ser de Deus. E o ser de Deus, na ressurreição de Jesus, passa a ser também o seu ser, o meu ser, a sua vida, a minha vida, através do Espírito Santo dele que habita em nós. Nós estamos diante de um desafio: viver o hoje, administrando bem o nosso tempo. Administrando bem, mas mais do que bem, também de forma boa. Eu quero muito que hoje você chegue ao final do dia e olhe para o dia e o visualize. Amanhã, mesma coisa. Visualizar o seu dia. Visualizar o dia. E ter nos seus dias descansos sabáticos. Porque a turma achou que o que Deus estava fazendo aqui era estipulando uma lei. Okay? E aí o que a turma fez foi pegou essa lei do descanso de um dia e colocou um monte de lei nela. Aí não virou descanso. Aí não virou descanso. Aqui é um princípio. O princípio do sabá. O princípio de conclusões. O princípio de satisfação.
Aplique isso na sua vida, na minha vida. Nós podemos isso, porque a vida de Jesus está em nós. Eu quero ilustrar tudo isso com uma canção que eu ouvi há um tempo atrás e ela me veio à mente, porque tem tudo a ver com isso aqui. Presta atenção na letra dela. Em algum momento você pode também cantar, se você quiser. Ela é simples, o refrão dela é muito fácil. Que fala do único tempo que é real pra gente. O único tempo que é real pra gente se chama hoje. Se você quiser fechar os olhos, pensar no seu hoje, talvez você se encontre na letra e fale: uau, eu preciso cuidar do meu hoje. Desse jeito. Ela é assim. Laie, 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 laie. Hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje eu vou fazer exercícios, hoje sem a televisão. Hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão. Hoje passear com o cachorro, hoje almoçar devagar. Hoje nada de internet, hoje chega de me estressar. Ah, hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Ah, laê, 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 laê. Hoje eu vou no sebo da esquina. Hoje é pra contar até 10. Hoje eu quero reler com calma Jó, o mesmo, Cantares, Moisés. Hoje eu vou ouvir as pessoas. Hoje eu volto a sorrir. Hoje eu quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje, vamos lá? Quem pode cantar aí, ó? Hoje praticar o perdão. Facebook não. Hoje nada de Facebook. Hoje mais água no feijão. Ah, hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus... Vamos de novo? Hoje. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus... Para ensaio ficou bom. Vamos mais uma vez. Hoje, porque só... Hoje, aqui, agora. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor garantiu. O Senhor traz essa promessa maravilhosa do que o Senhor cuida do amanhã. O amanhã pertence ao Senhor, Deus. Obrigado porque num mundo de correria, num mundo desenfreado, num mundo acelerado, nós encontramos na sua essência do Criador perfeito o equilíbrio com relação ao tempo. Nós não precisamos produzir muito, porque tem tempo. Nós
podemos equilibrar bem o nosso dia. Obrigado, Deus, porque no Senhor nós podemos ir na contramão da nossa sociedade, infelizmente, Deus, influenciada pelo mal, pela ganância, pelos projetos egoístas. Obrigado porque o Senhor nos traz o princípio de visualizarmos os nossos dias. A Palavra diz que nós precisamos contar os nossos dias para alcançar sabedoria, Deus. Eu peço pela vida dos meus irmãos aqui, pela minha vida, Pai, que a gente possa aprender a chegar ao final do dia e visualizá-lo, a ter tempo de olhar para os nossos filhos, para os da nossa casa, para os nossos amigos. E Deus, que o princípio do descanso sabático possa ser real nas nossas vidas, Deus. Possamos aprender a concluir coisas, a concluir os dias, para que a gente possa desfrutar da alegria do Senhor, da paz do Senhor, do contentamento do Senhor, independente de qualquer situação. Porque o Senhor é um Deus contente, que olhou para a criação e concluiu que tudo havia ficado muito bom. Obrigado porque o Senhor não nos deixou à mercê da nossa bagunça, da bagunça que nós realizamos na criação, mas através do que Jesus fez por nós, as coisas estão de novo sendo consertadas e o Senhor nos chama a participarmos disso, já desfrutando hoje dessa realidade. Que essa semana, a começar pelo dia que se chama hoje, seja uma semana de contentamento. Que amanhã, segunda-feira, possamos viver ao final do dia o contentamento que vem do Senhor. Que terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, todos os dias, a gente possa aprender a olhar para o nosso hoje, entendendo que o amanhã o Senhor cuidará dele. Em nome de Jesus. Amém, Deus.